Para quem não me conhece, eu sou Roberto Assunção, engenheiro civil, especialista em avaliações de imóveis e perícias de engenharia. Nesse canal eu falo a respeito de perícias judiciais e extrajudiciais. O tema de hoje é o laudo ad perpetuam rei memoriam, do latim, que significa para perpetuar a memória dos fatos. Esse laudo, também conhecido como laudo de vizinhança ou laudo de vistoria cautelar. Vou apresentar um laudo da minha autoria, em que eu fui contratado por uma construtora para fazer vistoria em 8 imóveis antes que a construtora iniciasse a obra. Esse tipo de laudo, ele é contratado em virtude da necessidade do registro das condições de conservação e estabilidade dos imóveis antes do início da obra em questão. Esse laudo também é contratado em virtude de exigências do agente financeiro, que fará financiamento do empreendimento, e também das companhias de seguro, porque obras desse porte exigem a contratação de seguro de risco de engenharia. E para que seja contratado o seguro de risco de engenharia, também é necessário que se faça a elaboração desse laudo. Muitas vezes, esse tipo de laudo, além de ser elaborado por um engenheiro ou arquiteto, um perito, ele também é registrado em cartório. Ele vira um documento. Qual a importância de se fazer um laudo desse, além das exigências impostas pela lei, pelo agente financeiro ou pela seguradora? A importância é inibir também os vizinhos quanto a reclamações improcedentes. Muitas vezes, se a construtora não tem a cautela de fazer esse laudo, ela pode ser surpreendida no futuro com reclamações indevidas, solicitações de reparos ou de execução de benfeitorias sob a alegação de que ela causou danos que muitas vezes não foram causados por ela, podendo ser danos pré-existentes. Então é muito importante a contratação desse laudo. É um laudo que corriqueiramente acontece, a necessidade de elaboração. Então, para você que atua em perícias, não pense que é só perícias judiciais. As perícias extrajudiciais também nos geram muito trabalho. Se você não teve oportunidade de realizar ainda um laudo de vizinhança, acompanhando esse vídeo, você aprenderá qual é a rotina, de que forma você poderá apresentar esse relatório. Então, eu espero que você acompanhe o vídeo e que aprenda muito com esse laudo, que é uma situação real de um caso que eu atendi. Vamos ao vídeo então. Então nós estamos aqui para apresentar o laudo de vistoria de vizinhança, também conhecido como ad perpetuam rei memoriam ou laudo de vistoria cautelar. Esse é um caso real em que eu atuei em um caso de perícia extrajudicial, ou seja, perícia realizada fora do âmbito da justiça. Então, eu fui contratado por uma construtora e vou aqui apresentar o laudo, preservando o nome do cliente e o nome das pessoas envolvidas, dos vizinhos e dos endereços deles. Temos aqui, então, nessa apresentação, nesse campo, o nome do cliente, o nome do empreendimento, que é o edifício que será construído, o endereço do empreendimento. Esse trabalho foi realizado no município de Santo André, São Paulo. Na sequência, como sempre, eu coloco um índice, porque isso demonstra a organização do seu trabalho, de forma que quem consultar o seu trabalho através do índice vai conseguir se localizar com mais facilidade. Então nós temos nesse índice capítulo 1, informações preliminares, capítulo 2, relação de imóveis historiados, capítulo 3, localização do empreendimento, capítulo 4, imóveis vizinhos, capítulo 5, vistorias, capítulo 6, comentários finais e capítulo 7, que é o encerramento.
Vamos então às informações preliminares. Este relatório tem como objetivo constatar e registrar as condições de estabilidade e estado de conservação dos imóveis que fazem divisa com o empreendimento localizado à Rua Tal, bairro Jardim Santo André, São Paulo, de acordo com as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Cito, NBR 12722. A NBR 12722 trata da discriminação de serviços para construção de edifícios. Eu não vou me estender em relação à norma aqui, porque não é o objetivo do vídeo, mas eu deixo aqui a NBR 12722 para que vocês tomem nota e estudem, porque é importante que saibamos os assuntos relacionados às perícias. Temos aqui o item 2, a relação de imóveis historiados. Nós temos 8 imóveis. No caso, esse empreendimento ele será construído numa região onde foi muito valorizado, não existem mais tantos terrenos. A construtora comprou 3 terrenos, englobou esses terrenos e vai lançar um edifício vertical. Esse laudo ele consiste na verificação das condições de conservação e estabilidade dos imóveis vizinhos. Lembrando que esse tipo de laudo ele tem que ser executado antes do início da obra, porque ele existe justamente para constatar, para registrar a condição dos imóveis antes do início da obra, para que no futuro, havendo algum tipo de reclamação quanto a trincas, aparecimento de patologias, nós tenhamos o registro prévio, nós tenhamos o registro de como eram aqueles imóveis antes do início da obra, ou seja, até mesmo antes dos serviços de demolições, porque nos serviços de demolições e escavações, eles também ocasionam danos. Inclusive, é nessa fase de demolição e escavações que geralmente acontecem os maiores danos aos vizinhos. E também na fase de execução de fundações, porque eventualmente nós temos vibrações dependendo do tipo de fundação adotada pela construtora. Temos aqui então a localização do empreendimento. Esse empreendimento, então, ele é esse aqui que eu estou indicando. Nós temos aqui uma residência, 2 residências e 3 residências. Essas 3 residências foram compradas e foram englobadas, então formou um único terreno. Essa região aqui será a região do empreendimento. Nessa segunda imagem, nós temos os imóveis vizinhos. Voltando a dizer, aqui nós temos o empreendimento, né? Então nós temos ao lado esquerdo do empreendimento 2 imóveis. Esse imóvel que faz divisa com a divisa lateral esquerda do empreendimento. E nós vemos que aqui tem uma servidão ao lado dele, ó, que vai até o fundo. Aí nós temos um segundo imóvel que faz divisa com a divisa lateral esquerda do empreendimento, que é essa divisa aqui, ó. Essa divisa é a divisa lateral esquerda do empreendimento de quem observa da rua para a frente. Depois nós temos outros imóveis que fazem divisa, que são esse imóvel aqui e esses outros imóveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 imóveis no total. Bom, vamos às vistorias. Imóvel número 1, endereço, proprietário, nós preservamos o nome, data da vistoria, 21 de agosto de 2017. Trata-se de residência unifamiliar térrea, idade aparente de 60 anos, estado de conservação regular, padrão de acabamento normal, situada junto à divisa lateral esquerda do empreendimento, vide figura 2, folha 5. Então nós temos naquela figura que eu mostrei anteriormente a localização desse empreendimento. Vejam que nessa parte da vistoria eu coloco aqui que tipo de edificação que é, se é uma residência unifamiliar, se é um sobrado, se é um outro edifício. Então aqui eu caracterizei como uma residência unifamiliar térrea. A idade é muito importante também, isso caracteriza que é um imóvel já antigo, um imóvel de 60 anos. Você marcar a idade, além de enriquecer os detalhes do seu laudo,
Se eventualmente você tiver que fazer algum cálculo, um cálculo de depreciação, alguma coisa nesse sentido, você já tem a idade do imóvel. Quando nós não temos a idade real do imóvel, que podemos constatar através de documentações, carnê de IPTU, projetos, escritura ou matrícula, nós utilizamos mesmo a idade aparente, a idade que, pela sua experiência, você estima que aquele imóvel tenha. Então, a primeira vistoria, que foi desse imóvel 1, vamos às constatações. Conforme registro fotográfico, constatamos trincas no piso do terraço, trincas nos muros de divisa, deteriorações de revestimentos e pintura dos muros de divisa, deterioração da porta de madeira do abrigo de gás, destacamento de argamassa de respaldo da cobertura do abrigo de gás, favorecendo infiltrações, trincas no peitoril e em torno da janela da sala, trincas em diversos pontos do forro, trincas nos azulejos da cozinha, abertura no beiral junto à fachada de fundo, fissuras e trincas na fachada da edícula. Conclusão: o imóvel se encontra em condições de estabilidade, no entanto, apresenta diversas patologias em virtude de tratar-se de edificação antiga, carecendo de reparos simples. Na sequência, nós temos aqui as fotos, o relatório fotográfico daquele imóvel especificamente. Portão de entrada, corredor de acesso ao imóvel, esse imóvel fica lá aos fundos, né? A fachada principal do imóvel, ele se assemelha a uma edícula. Trincas no piso do terraço, nós temos aqui a indicação já de trincas, ou seja, a obra do cliente nem começou ainda, esse imóvel já tem algumas patologias. Por isso é importante esse registro, porque se esse registro não é feito e se o vizinho não toma conhecimento de que fizemos esse registro, o vizinho vai se sentir à vontade de reclamar e vai alegar, com certeza vai alegar, que essas patologias passaram a existir após o início da obra. Por isso é importante que esse laudo seja feito antes do início da obra. Vamos prosseguindo aqui, ó. Você vê que tem infiltrações, deteriorações nos revestimentos dos muros, crescimento de vegetação, aqui você tem uma deficiência de calafetação, tem uma série de problemas, né? Você vê aqui infiltrações, deterioração da porta de madeira, afastamento aqui da argamassa de calafetação entre o muro e o telhado, trinca vertical aqui no muro de divisa, tá vendo? Tudo isso aqui que nós mostramos, mais trinca aqui, tudo isso aqui caracteriza, trinca no peitoril da janela, tudo isso caracteriza que o imóvel já tinha diversas patologias. Então isso está registrado. Olha aqui, ó, o estado do cômodo, trincas nos azulejos, mais trincas, precariedade das instalações. Então esse aqui é um registro. Olha aqui, trincas na edícula novamente. Esse aqui é um registro, claro, de que esse imóvel já possuía uma série de patologias. Então vamos para o imóvel 2, também no bairro Jardim, o imóvel vizinho àquele, a vistoria feita na mesma data. Trata-se de residência unifamiliar, térrea, idade aparente de 50 anos, estado de conservação regular, padrão de acabamento normal, situada junto à divisa lateral esquerda do empreendimento. Então, esse imóvel aqui foi bem curioso fazer a vistoria nesse imóvel, e eu vou explicar para vocês mais adiante quando nós chegarmos no anexo fotográfico. Constatações. Conforme o registro fotográfico, constatamos trincas e deteriorações de pintura no muro de divisa lateral direita, afastamento entre parede e muro de divisa lateral direita, trincas e sinais de restauração em diversos pontos nos forros, desabamento parcial do forro de estuque na sala, vidro quebrado na esquadria da sala, trincas e infiltrações nas paredes da sala, trincas e molduras de gesso, trincas e infiltrações nas paredes da área de serviço. Conclusão: o imóvel se encontra em condições de estabilidade, no entanto, apresenta diversas patologias em virtude de tratar-se de edificação antiga, carecendo de reparos simples. Vamos então à curiosidade desse imóvel. Esse imóvel foi o único imóvel que estava encravado que a construtora não conseguiu comprar.
A construtora não conseguiu comprar esse imóvel, a proprietária não vendeu. Isso é muito comum porque muitas vezes as pessoas tentam supervalorizar o imóvel. O que a construtora fez? Comprou 3 imóveis, englobou, fez o projeto e me contratou para fazer esse laudo. Quando eu fui fazer esse laudo, já não era mais interesse da construtora adquirir o terreno onde encontra-se esse imóvel. Então eu fiz contato com a proprietária e me identifiquei. Aí ela tomou conhecimento que realmente a obra ia sair e falou que gostaria de vender o imóvel. Coloquei ela em contato com a construtora, que disse que não tinha mais interesse de comprar o imóvel. Então, ela fez de tudo para não vender o imóvel. Quando viu que foi vencida porque a construtora resolveu lançar o empreendimento tendo apenas aqueles 3 lotes vizinhos, ela tentou então se desfazer do imóvel e aí já não foi possível. Então olha o que aconteceu nessa vistoria. Fiz as fotos, né, as constatações, diversas patologias, trincas, afastamentos, trincas no muro de divisa. Então ela já tinha também problemas. Vou adiantar aqui. Então olha, quando chegou nesse cômodo, que é a sala, ela não queria que eu entrasse. Ela comentou que você precisa dar uma olhada aí. Não, eu falei, não, preciso olhar todos os cômodos. Por algum motivo, existia algum desconforto que eu entrasse nesse cômodo. Quando eu entrei, olha o que eu encontrei aqui, ó, um buraco no forro do estuque da sala. Então, existia já esse dano, um dano grande do imóvel, e certamente, se eu não tivesse entrado nesse cômodo, não tivesse registrado, ela iria sim alegar que isso foi problema ocasionado pela obra vizinha. Então, é importante que sempre tenhamos acesso a todos os compartimentos. Por mais que existam objeções, justificativas, você tem que entrar, porque justamente aquele compartimento do imóvel que você não entrar, muito provavelmente vai ser aquele compartimento aonde o vizinho vai alegar que foi prejudicado. Então nós temos aqui, olha o tamanho da abertura que nós temos no estuque da sala, que ela não queria que nós tivéssemos acesso. Até corrosão nas esquadrias, umidade nas paredes, aqui não aparece, mas nós temos trincas e fissuras, não aparece na foto. Trincas aqui na moldura de gesso, infiltrações. Então temos uma série de patologias. Vamos para o imóvel 3. Foi feito no caso no dia 1º de setembro de 2017, a vistoria. Trata-se de residência unifamiliar assobradada na parte frontal, idade aparente de 30 anos, com edícula aos fundos. Estado de conservação regular, padrão de acabamento normal, situada junto à divisa lateral esquerda do empreendimento. Constatações. Conforme registro fotográfico, constatamos no corpo principal do imóvel trincas na fachada lateral direita, trincas em vidros e trincas em pisos do corredor lateral direito. Em relação à edícula, constatamos trincas em paredes, trincas no forro de estuque, deteriorações de pintura em pontos diversos, portas de madeira desalinhadas, desprendimento e deformação do forro e lambril. Conclusão. Imóvel se encontra em condições de estabilidade, no entanto, apresenta diversas patologias em virtude de tratar-se de edificação antiga, carecendo de reparo simples. Então nós temos aqui uma edificação mais nova, mais bem conservada, mesmo assim ela tem as suas patologias, temos trincas, temos vidros trincados, mais trincas aqui. Apesar de ser um imóvel de boa aparência, um imóvel conservado, é um imóvel que apresenta sim as suas patologias em virtude da sua idade, e certamente se esse registro não é feito, essas patologias seriam reclamadas com certeza pelos proprietários sob a alegação de que foram danos causados pelo construtor da obra vizinha. Vamos fazer um parênteses aqui para falar sobre um assunto importante. O laudo de vistoria de vizinhança, o laudo cautelar, ele não é um laudo obrigatório em algumas situações. Em construções de edifícios de menor porte ou
edificações residenciais, edificações de porte pequeno, normalmente não é obrigado que o construtor contrate esse tipo de laudo. Os construtores que contratam são construtores que têm cautela, que têm algum receio de que, com problemas futuros, possam ter reclamações e que essas reclamações onerem, que tragam prejuízo à obra, que tragam valores exorbitantes para reparos. Eu conheço construtores que se recusaram a fazer esse tipo de laudo e depois, com os danos ocasionados em imóveis vizinhos, imóveis muito antigos, tiveram que pagar praticamente o valor da reconstrução do imóvel. Então, se o construtor tem condições, se ele tem mais cautela, quer se precaver, ele faz a contratação desse laudo, que não é um valor exorbitante, no caso, quando envolve obras pequenas, porque geralmente tem poucos vizinhos para vistoriarem. Mas, no caso de obras grandes, como esse caso em que eu estou colocando aqui, existe a necessidade da elaboração desse laudo, até mesmo por força do contrato. Quando a construtora entra com um processo de financiamento da obra, o próprio agente financeiro vai pedir esse laudo. Porque se o agente financeiro não pede um laudo desse, lá na frente, se acontecer algum tipo de catástrofe, algum tipo de acidente de grandes proporções, isso pode causar um impacto muito grande na saúde financeira da construtora e, consequentemente, no planejamento financeiro e na contratação desse financiamento. Outra medida também que obriga esses construtores a contratarem o laudo de vizinhança, o laudo cautelar, é a questão do seguro. As companhias de seguro, que são contratadas também por força do agente financeiro a um seguro de risco de engenharia, a construtora, por força da solicitação do agente financeiro, obriga a construtora a contratar o seguro de risco de engenharia. Em se contratando o seguro de risco de engenharia, a seguradora solicita esse laudo. Quando acontece um sinistro, primeira coisa que nós, como peritos, fazemos, eu que atuo muito com companhia de seguro, quando acontece um sinistro de risco de engenharia, patologias em imóveis vizinhos ou desabamento, eventualmente, que eu já presenciei, a primeira coisa que eu peço para a construtora é o laudo cautelar, o laudo de vizinhança. Por quê? Se for simplesmente patologias, eu acompanho essas historias em cada imóvel com esse laudo em mãos. E eu vou verificar se as patologias reclamadas, elas realmente eram patologias pré-existentes ou se são patologias novas, ou se eram pré-existentes e ocorreu um agravamento. Se eram apenas patologias pré-existentes, simplesmente vamos negar o pagamento porque essas patologias já existiam. Se são novas, temos que acatar o pagamento da correção, pagamento dos reparos. Agora, se elas existiam e foram agravadas, também temos que acatar o pagamento. Então, para efeito de contratação de financiamento, para adesão do financiamento, é necessário esse laudo de vistoria. Para efeito de contratação da apólice do seguro de risco de engenharia, que também é obrigado, também a construtora vai ter que contratar esse laudo de vistoria cautelar de vizinhança. Então vamos prosseguir aqui. Imóvel 4. Data da vistoria, 21 de agosto de 2017. Trata-se de residência unifamiliar térrea, na parte frontal, idade aparente 60 anos, estado de conservação regular, padrão de acabamento normal, confrontando junto à divisa de fundos com o empreendimento, onde existe uma edícula assobradada. Idade aparente de 10 anos, estando essa edificação inacabada na parte superior. Constatações. Conforme registro fotográfico, constatamos no corpo principal do imóvel umidade no teto do sanitário, infiltrações
e serviços inacabados no teto do quarto, infiltrações e deteriorações em paredes e teto dos compartimentos do pavimento inferior da edícula, destacamento de moldura de gesso, deterioração de pintura nos muros de divisa e beirais, deteriorações no piso da parte superior da edícula, com empoçamento de água, favorecendo infiltrações nos compartimentos inferiores, ausência de acabamento e fechamento na parte superior da edícula. Conclusão: imóvel se encontra em condições de estabilidade, no entanto, apresenta diversas patologias em virtude de tratar-se de edificação antiga, carecendo de reparos importantes. Então nós vemos aqui, no registro fotográfico, que a edificação ela possui muitos problemas, muitas patologias. Olha quantas infiltrações. Aí você vai investigando, olha, infiltrações em tetos, em paredes, deteriorações em revestimentos, destacamento de moldura de gesso aqui, isso indica que já é uma coisa antiga, a obra nem começou, volto a te dizer, a obra nem começou, os imóveis que estão nos 3 lotes que a construtora comprou e englobou, eles sequer foram demolidos, não houve nenhuma intervenção ainda. E olha os danos do imóvel. Quando você sobe na parte superior da edícula, você vê esse estado aqui, precário, né? Um estado precário aqui, um estado quase que de abandono. Então, isso aqui, se não é registrado lá na frente, o vizinho vai tentar conseguir tirar da construtora uma reforma do imóvel dele. Isso não é brincadeira, isso acontece, a gente está acostumado a trabalhar com isso, sabe que isso é muito normal. Então tem que fazer o laudo com muita cautela. Então, pessoal, aqui nós temos o imóvel 5. Eu vou passar mais rapidamente por esses 3 últimos imóveis, porque a situação é sempre a mesma. Edificações antigas, como nós vemos aqui, com muitos problemas. Olha a trinca que nós temos nesse imóvel. Trinca no muro de divisa. Então são edificações antigas com muitos problemas que são detectados justamente nessa fase de vistoria cautelar. Se isso não é verificado nessa fase, depois fica difícil provar que esses danos não foram em virtude da obra executada pela construtora. Vocês veem aqui, nessa abertura lateral do imóvel, que nós temos um arco. Esse arco, isso aqui são as barras de aço que sustentam esse arco. Olha, houve a expansão das barras de aço no seu diâmetro em virtude de corrosão. Isso aqui vai ocasionando a perda da seção de aço, vai desplacando as camadas do aço até que ele vai ficar fragilizado e não vai ter mais propriedade de sustentação, acontecendo então eventualmente um desabamento até dessa laje que está apoiada nesse arco. Então, olha o estado dos imóveis vistoriados. Trincas aqui, tá vendo? São patologias que requerem reparos importantes, recalques de piso. Vamos passar aqui. Olha, deterioração da porta, deterioração do piso de madeira, infiltração, bem clara aqui, infiltração, deterioração do revestimento do imóvel na parte externa, trincas no piso, trincas aqui na fachada, trincas no muro. Então, tá vendo que é importantíssimo esse registro, e para a construtora, esse é um trabalho até barato, porque ela vai pagar os honorários do perito aí de 2, 3 dias de trabalho, e ela vai se precaver contra uma perda financeira muito grande. Olha essa trinca aqui no imóvel. Imóvel 6 também é uma residência. Também temos aí uma série de patologias aqui, deterioração dos revestimentos das paredes. Temos aqui no fundo uma edificação inacabada também. Trincas em paredes.
Tá vendo? Numa dessas, se a construtora não se precaver, lá adiante, o vizinho pode reclamar e tentar conseguir a reforma do imóvel dele às custas da construtora. O imóvel 7 aqui, nós vamos ver rapidamente também. É um imóvel que foi reformado, mas ele tem problemas aqui, olha, no acesso à garagem. A pessoa que me acompanhou já alegou que poderia ter tido algum problema aqui, mas a obra do meu cliente não havia nem começado e não há relação nenhuma. Então também, por mais que as pessoas façam alguns comentários eles não têm nexo causal, ou seja, eles não têm nada a ver, como se fala na gíria, né? Olha aqui, trincas, deterioração de revestimentos. E é um imóvel recém-reformado, há trincas no piso do corredor lateral. É isso aí. Temos mais um imóvel aqui. Esse imóvel ele fica junto à divisa lateral direita do empreendimento. Esse imóvel é uma torre, um edifício que foi construído ao lado direito do futuro empreendimento. É uma torre nova e nós temos aqui algumas infiltrações. Tá vendo? Nosso objetivo não foi verificar para esse imóvel, para o síndico desse imóvel, os motivos dessas infiltrações. Nosso objetivo foi registrar que já existiam essas infiltrações, como essa trinca aqui, praticamente 45 graus no subsolo, essas infiltrações mais trincas. Nosso objetivo foi fazer esse registro, porque caso esse registro não fosse feito, lá na frente poderia ser que qualquer um desses vizinhos viesse a reclamar com a construtora que me contratou para fazer o laudo, alegando que esses danos apontados até agora seriam decorrentes da obra. Então, com esse registro de todos os imóveis, dos 8 imóveis, nós fizemos um raio-x do que existia ali na vizinhança, para que não haja nenhuma reclamação indevida. Se ocorrerem reclamações novas, a construtora tomará as medidas cabíveis. Agora, reclamações baseadas nesses fatos já registrados, a construtora está coberta para negá-las. Então vamos aqui aos comentários finais. As vistorias foram acompanhadas pelos proprietários dos imóveis, estando estes cientes quanto aos danos existentes e da importância da elaboração desse laudo para esclarecimento de dúvidas que possam surgir no futuro. Por que é importante que o laudo seja feito na presença do proprietário? Primeiro, porque é o proprietário que vai te autorizar, ele que vai te liberar o acesso. E a segunda questão é que, quando o proprietário acompanha a vistoria, ele vê que você é engenheiro ou arquiteto, que você fez registro fotográfico, que você fez as suas anotações e eventualmente algumas justificativas ou rebateu qualquer tipo de argumentação sem fundamento, dificilmente ele vai tentar fazer uma reclamação improcedente em relação a danos, uma reclamação sem que tenha fundamento. Então ele já vai ficar esperto e não vai tentar aplicar na construtora uma reclamação para tentar conseguir uma reforma, uma benfeitoria no imóvel dele, porque ele sabe que a construtora é idônea, uma vez que a construtora contratou um profissional para fazer o laudo, então isso já caracteriza a idoneidade da construtora. Ele percebeu que o profissional é capacitado, que o profissional fez o registro fotográfico, que o profissional tirou medidas, fez anotações, teve cautela. Então, essa vistoria, além de preservar a construtora em relação a reclamações futuras, ela inibe os vizinhos quanto a tentativas de fraude. Isso é tão importante quanto o laudo em si. A presença do vistoriador inibe o vizinho de tentar futuramente fraudar a construtora fazendo reclamações indevidas. Encerramento. Não havendo mais nada a ser esclarecido, encerramos o presente laudo de vistoria de vizinhança, composto por 70 laudas impressas de um só lado,
todas numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada. Santo André, 18 de setembro de 2017. Aqui nós temos também o anexo 1, que seria a anotação de responsabilidade técnica. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e tenham aprendido bastante aí com essa experiência, com a demonstração desse trabalho do laudo de vistoria de vizinhança apresentado aqui. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre o laudo de vistoria cautelar, mais conhecido como laudo de vizinhança. Nós vimos aqui quanto à importância da contratação desse laudo por parte das construtoras para se preservarem quanto a reclamações futuras de patologias e também para o atendimento às exigências dos seguros e também dos agentes financeiros. Então, é um documento que faz parte do acervo de documentos necessários para a construção de edifícios verticais, edifícios de grande porte, já que edifícios de pequeno porte, essa documentação não é necessária. Ainda assim, alguns construtores fazem a contratação do perito para elaborar o laudo de vistoria cautelar. Então, esse é um tipo de laudo que você, como engenheiro ou arquiteto, poderá fazer. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham aprendido, que isso tenha enriquecido de alguma forma o conhecimento de vocês. Para quem não conhecia esse tipo de laudo, é só acompanhar o vídeo passo a passo, que você terá aí praticamente já um modelo de como fazer a elaboração de um documento desse. Do mais, eu agradeço a vocês por prestigiarem o canal, por deixarem dicas, sugestões, as reclamações. Tem muito elogio também e eu fico muito contente com isso, porque isso nos motiva a continuar elaborando os vídeos, elaborando conteúdo de qualidade aqui para o canal. Muito obrigado a todos e nos vemos no próximo vídeo.